Então agora eu vou dar a partida do motor, vou acionar a tecla Start. O menu que aparece nessa tela agora, na tela 9ACC, seria um menu de acesso rápido. Acionei a tecla Stop. Agora que já vimos todos os recursos e características técnicas do drive IC2 da Danfoss, que é o substituto natural do VLT FC51, nós vamos para a prática. Então nós vamos mostrar um passo a passo de como configurar o IC2 Micro para colocar o motor em funcionamento. Inicialmente a gente vai fazer a apresentação do display e do teclado. Então na interface principal a gente tem algumas informações disponíveis, além também de botões para fazer os ajustes e operação local do motor. Então aqui inicialmente a gente tem um display com as informações de funcionamento e os dados para parametrização do drive. Na lateral esquerda a gente tem um LED no formato de um ponto que identifica algumas funções. No caso, o MON, o MON, seria monitoramento, então aqui eu estou monitorando o funcionamento do drive. PGM seria Program, então aqui quando o LED estiver nessa posição a gente vai estar em programação. TOR é quando o motor, o drive está operando no modo de controle de torque. Aqui no lado direito o LED sinaliza local, então aqui está em operação local. Logo abaixo temos REV, que seria operação reversa, no caso ele pode estar operando quando ligado no sentido inverso ou no sentido direto quando desligado. E aí a gente ainda tem o ST2, que seria o Setup 1 ou Setup 2, então eu posso ter dois setups diferentes sem a necessidade de fazer configurações no mesmo setup, então eu posso fazer alguns ajustes e ter dois setups para fazer uma troca rápida de algumas das funcionalidades do drive. Aqui nós temos na parte central o LED verde, que está mostrando que o drive está habilitado e pronto para funcionar. Aqui à esquerda a gente tem o LED de avisos, então aqui tem alguns avisos que podem ser sinalizados, não necessariamente o drive vai estar parado nesse momento ou em falha. E sim, à direita aqui temos o LED de falhas para que quando o drive entre em falha e pare, sinalize através desse LED. Aqui nós temos o botão para acesso aos menus. Aqui a gente troca a função para operação remota ou local. O botão de parada, o botão de partida, teclas de navegação para cima e para baixo e para a esquerda, uma tecla de retorno e o botão de confirmação, além do potenciômetro para variação de velocidade local. Então aqui eu posso fazer uma variação e já alterar a referência de frequência desse motor. Quando a gente está na tela inicial de monitoramento, eu posso alterar o dado mostrado no display através da navegação das setas para cima e para baixo. Então eu posso visualizar, além da frequência, a corrente do motor. No caso aqui, como a gente está com o motor parado, está em 0. Aqui a corrente do motor, da mesma forma. O torque, a tensão no barramento CC e a potência consumida do motor. E aqui a gente volta para a referência de frequência do potenciômetro. Então agora nós vamos para a parte de configuração básica. A gente vai fazer um passo a passo para fazer as configurações iniciais necessárias, como inserção dos dados de placa do motor, referências de velocidade, rampas de aceleração e desaceleração, entre outros. Para isso a gente vai acessar o menu de configuração. Então a gente vai selecionar programa através do botão. Aqui inicialmente a gente tem 3 possíveis menus. O menu que aparece nessa tela agora, na tela 9ACC, seria um menu de acesso rápido. Esse menu de acesso rápido ele é um assistente de inicialização para fácil configuração dos parâmetros e da parte de configuração de dados do motor e partida do motor. O uso do acesso rápido ele permite configurar dados do motor, configuração de seleção de aplicação e as configurações de controle do motor em um método passo a passo.
Já o próximo menu, que é o menu de parâmetros completo, eu posso selecionar através da seta. Ele vai dar acesso a todos os grupos e todos os parâmetros do inversor. E por fim, a gente tem ainda mais a tela de informações, onde eu vou olhar todas as informações sobre eventos, alarmes e advertências que o inversor está mostrando durante a operação. Então vou voltar aqui para o menu de acesso rápido, vou acessar ele e aí a gente vai configurar os principais parâmetros necessários. Aqui ele está dividido em 3 principais grupos de parâmetros para essa configuração inicial: 91, 92 e 93. A gente vai iniciar pelo 91. Então aqui no primeiro passo, eu vou acessar aqui o primeiro grupo de parâmetros dentro desse menu. O primeiro parâmetro aqui é o tipo de motor que pode ser selecionado, que seria um motor de indução, que são os mais comuns aí no mercado, ou então os motores de ímã permanente. Então aqui, só para mostrar, na opção 0 seria um motor de indução normal, que é o que a gente tem aqui instalado. Vamos deixar dessa forma. Próximo parâmetro da lista é a potência nominal do motor. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com um motor de 0,18 kW. Próximo parâmetro é a tensão nominal de operação desse motor. Esse motor está ligado trifásico 380. O próximo parâmetro traz a corrente nominal que a placa do motor traz. Então aqui eu preciso inserir o dado da placa do motor de corrente. O parâmetro 4.2.4 trata da frequência nominal trazida pela placa do motor. É um motor de 60 Hz. O ponto 5 traz a velocidade nominal da placa do motor. Então aqui eu coloco a velocidade do motor em rotações por minuto. 4.2.1.2 trata do número de polos do motor. É um motor de 4 polos. E aqui a gente entra no modo de configuração automática do motor, onde ele faz a leitura das características construtivas do motor. Para mim fazer o acesso a esse menu, o motor precisa estar desligado e frio. E eu troco aqui o parâmetro 0 para o parâmetro 2, confirmo e ele vai fazer a leitura dos dados e características construtivas eletromecânicas do motor. Voltando aqui, eu acabo indo para o primeiro menu do grupo, que era o tipo de motor, então eu posso retornar. Então a primeira parte com os dados do motor foi feita, vamos para a segunda parte. Aqui na segunda parte, a gente vai fazer a seleção da aplicação. Então o primeiro parâmetro é o 5.4.1, onde eu vou colocar o modo de controle desse motor. Então, basicamente, aqui as opções seriam modo de controle de velocidade, modo de controle de processo, modo de controle multivelocidade, modo de controle de 3 fios e modo de controle de torque. Então, a opção 20 aqui traz o modo de controle de velocidade, que é quando eu opero em malha aberta e faço o controle de velocidade através de uma referência de frequência, seja ela um potenciômetro ou um sinal analógico externo, ou então até mesmo operação através das teclas de navegação aqui direto no painel de controle do drive. Volto aqui. Na seleção de aplicação a gente tem apenas esse um parâmetro para fazer o ajuste. Aí eu posso voltar e ir para o último grupo, que é a parte de controle do motor. Então eu vou acessar. O primeiro parâmetro aqui seria a referência máxima de frequência. Então aqui eu estabeleço o limite. Coloquei com 60 Hz em função da velocidade nominal aqui desse motor. Eu poderia colocar um valor maior, mas eu deixei com 60. Referência mínima, 0. A rampa de aceleração, esse dado aqui é em segundos, então nesse caso aqui está com uma rampa de 10 segundos, bem lenta, para ficar fácil de fazer aqui uma demonstração. Tempo da rampa de desaceleração, da mesma forma, está com 10 segundos. Aqui a gente tem a frequência máxima de saída, então também estabelecemos como limite 60 Hz. E o último parâmetro do grupo é o limite superior de velocidade do motor, que também foi estabelecido em 60 Hz. E aqui a gente volta para o primeiro parâmetro configurado, que foi a referência máxima. Então a gente finalizou aqui o menu de acesso rápido com as configurações básicas iniciais necessárias para colocar o motor em funcionamento, que é o que a gente vai fazer agora. Então vou voltar para monitoramento e aí a partir desse momento ele estaria apto para entrar em funcionamento.
Então, antes de a gente colocar o motor de fato em funcionamento, a gente vai só dar mais uma conferida em alguns outros parâmetros que são importantes e necessários, e também a gente vai explorar um pouquinho o acesso aos grupos de parâmetros, né? Então, ali, da forma como a gente tinha acessado, através do menu de configuração rápida, fica limitado ali o número de parâmetros, eu não consigo avaliar todos os parâmetros. Então, agora a gente vai entrar no menu de parâmetros completo. Então, a gente vai entrar em Program e vai na parte de parâmetros. Aqui, basicamente, ele vai me mostrar todos os grupos disponíveis. Então, o grupo 1 cuida da parte de parâmetros dedicados à rede e comunicação. O grupo 2 da parte de conversão de energia e barramento CC. Grupo 3 trata de parâmetros ligados aos filtros e sistema de freios. Grupo 4 são os dados do motor. Grupo 5, a parte de aplicação. Grupo 6, manutenção e serviços. Grupo 8, customização. O grupo 9 trata de entradas e saídas. E o grupo 10 trata de conectividade. Então agora aqui a gente vai entrar no grupo 4, que trata dos dados de motor, e a gente vai acessar um parâmetro aqui que é o que cuida da parte de características de torque, para dar uma conferida nesse parâmetro. Então a gente vai acessar o menu 4.4.1.3. Então aqui basicamente, para acessar esse menu, eu vou avançando 4.4.1.3. Então aqui eu vou acessar para as características de torque e eu vou ter opções de torque constante ou torque variável. Então aqui a opção 0 é torque constante, então ele estaria apto para uma aplicação com torque constante. A gente também pode, no menu 4.4.1.4, definir o sentido de rotação do motor. Então aqui a gente acessa e com a simples troca do parâmetro com a variável 0 para 1, eu consigo fazer a inversão do sentido de rotação, sem a necessidade de inverter duas fases na saída, né, ou na própria ligação do motor. Agora a gente vai explorar um pouco o grupo 5 para falar um pouco sobre a seleção de aplicação. Então no grupo 5, o parâmetro 5.4.1 determina a seleção da aplicação. Então eu vou acessar 5.4.1 e aí dentro das variáveis possíveis, que vão de 20 a 24, a gente tem modo de controle de velocidade, modo de controle de processo, modo de controle multivelocidade, modo de controle de 3 fios e modo de controle de torque. Esse menu ele também está acessível através do Quick Menu. Por fim, agora a gente vai acessar o grupo 9, que trata das configurações das entradas e saídas. Então, dentro do grupo 9, apenas a título de informação, a gente pode fazer a configuração das entradas digitais através do menu 9.4, aonde eu tenho algumas entradas digitais disponíveis que são configuráveis. Então, aqui só a título de demonstração, a gente vai acessar uma entrada digital aqui, que seria a T13, por exemplo, que é a 9.4.1.2, e dentro dela eu vou ter uma lista de possibilidades. Então, no caso aqui, dentro dessa lista estão opções como sem operação, reinicializar, parada por inércia inversa, parada por inércia e reinício inverso, Quick Stop Inverse, freio CC reverso, parada por inércia inversa, partida, partida por pulso, reversão, partida em reversão, ativar partida direta, ativar partida reversa, jogue, referência pré-definida ligada, referência pré-definida bit 0, referência pré-definida bit 1, referência pré-definida bit 2 e congelar referência, além de outras funções. Então aqui nesse caso, o parâmetro está com a variável 8 selecionada, então nesse caso aqui ele está
com essa entrada digital habilitada para uma partida. Então, ao receber um sinal nessa entrada digital, o motor iniciaria o seu funcionamento. Agora que a gente explorou aí os principais grupos de parâmetros e alguns desses parâmetros e as possibilidades de uso, a gente vai fazer a partida do motor para demonstrar o funcionamento e entender um pouquinho melhor como a operação é simples e fácil através do próprio painel de controle do inversor. Então eu vou voltar aqui para monitoramento, vou definir referência de frequência já em 60 e vou fazer o acionamento aqui através da tecla Start. Para conseguir fazer esse controle, a gente tem que lembrar de que a operação ela precisa estar no modo local, um LED ali habilitado em local. Então, qualquer coisa se não estiver, se ele estiver para controle remoto, é só apertar a tecla remoto local que ele muda para local. Então agora eu vou dar a partida do motor, vou acionar a tecla Start e ele vai levar cerca de 10 segundos para atingir a frequência nominal ali de 60 Hz, que é a referência de frequência que foi setada. Agora a gente vai fazer uma mudança de velocidade através do potenciômetro do painel de controle. Então eu vou diminuir aqui para cerca de 30 Hz, metade da velocidade. Mais uma pequena redução. Agora a gente vai acelerar ele até os 60 Hz. Agora a gente vai acionar a tecla Stop para fazer o motor parar, da mesma forma como no início, a rampa de desaceleração é de cerca de 10 segundos. Acionei a tecla Stop. Até a parada total do motor. Eu posso também iniciar o motor já com uma velocidade menor pré-definida. Então, por exemplo, eu posso iniciar ele em 30 Hz, vou apertar a tecla Start e ele vai fazer a rampa até os 30 Hz. Da mesma forma a parada. Qualquer pessoa consegue configurar e colocar o IC2 Micro em funcionamento com segurança, seja em aplicações com sistemas de bombeamento ou em ventiladores, sistemas de refrigeração. O resultado é confiabilidade, economia e maior vida útil para o sistema.